ES Brasil entrevista Antônio Toledo, CEO da Time Now, empresa capixaba de gestão de projetos. Antônio, bem-vindo aqui aos estúdios da ES Brasil para a gente falar um pouquinho da Time Now, que é uma empresa que esse ano está tendo assim, um ano de muitos resultados. Sem dúvida, prazer estar falando aqui com a audiência da ES Brasil. Eu costumo dizer que a gente não pode reclamar dos últimos anos da Time Now, não. Muito pelo contrário, a gente tem ido muito bem e realmente 2024 tem sido um ano bastante bom para a Time Now. A gente vai fechar o ano com a receita por volta de 630 milhões de reais, atuando em mais de 15 estados do Brasil hoje. Temos hoje mais de 2.500 colaboradores e o negócio da Time Now é um negócio de capital intensivo, então nossos colaboradores são engenheiros, engenheiras, técnicos, técnicas, analistas, então a mão de obra é extremamente qualificada, então a gente gera empregos de alto valor, trabalhando com engenharia, com gestão de projetos. Em paralelo também, além do crescimento no Brasil, de atuar nas 5 regiões, a Time Now hoje também tem a operação já iniciada e começando a colher os primeiros frutos da nossa operação nos Estados Unidos. Temos também alguns contratos na Europa, então a gente está muito feliz sim, com o resultado de 2024. E vocês também bateram um recorde de contratos assinados, né? Ainda no primeiro semestre. Isso, a Time Now atingiu o marco de mais de 1 bilhão de contratos assinados no primeiro semestre. É bom lembrar que contrato assinado ele tem um tempo, né? Então os contratos são vigentes por 2, 3, 4, alguns até por 5 anos. Então a gente conseguiu atingir um volume de 1 bilhão de contratos assinados no primeiro semestre. E no segundo semestre, no mês de outubro, a gente atingiu uma receita já em outubro de R$500 milhão. E a gente ficou bastante feliz, que foi a primeira vez que a Time Now atingiu esse patamar de R$500 milhão de receita. E até o final do ano a gente vai chegar a 630, como eu havia dito. E são projetos grandes ou o número de projetos está aumentando? Sim, a Time Now hoje lida com um conjunto de projetos muito grandes, né? A gente, basicamente, em gestão de projetos, nós trabalhamos com gestão de implantação de megaprojetos. Então, eu cito sempre o projeto Cerrado da Suzano, lá no Mato Grosso do Sul, um projeto de mais de 22 bilhões de reais. Então, isso explica bem o que é a implantação de um megaprojeto. Além da implantação de megaprojetos, nós também fazemos a gestão do portfólio de projetos dos nossos clientes. Então, clientes como Vale, ArcelorMittal, a própria Suzano aqui no Espírito Santo, tem um conjunto de pequenos projetos que eles fazem ao longo do ano para que o processo produtivo se mantenha entregando aquilo que é esperado em termos de nível de produtividade, confiabilidade. Então, a gente tem implantação de megaprojetos, gestão de portfólio de projetos, que aí já tem uma característica de recorrência, né? Todo ano, clientes, como eu disse, Vale, Arcelor, Suzano, precisam estar fazendo esses pequenos projetos para manter o ativo produzindo. E, além disso, a gente também faz gestão de paradas industriais e gestão de ativos, que aí a gente também trata como projeto, que todo ano as grandes indústrias precisam parar a planta para fazer as devidas manutenções e a gente também faz isso. Então, essas são as 3 linhas de serviço que a gente tem de gestão de projetos. E, além disso, a gente também agora trabalha com engenharia, design, desenho, fazer os projetos propriamente dito dos empreendimentos e também uma parte de consultoria ligada ao nosso núcleo de conhecimento, que continua sendo engenharia e gestão de projetos. E a que você atribui esses resultados positivos? Olha, primeiro de tudo, sem dúvida nenhuma, a energia, o comprometimento, o talento da nossa equipe. Como eu disse, o nosso negócio não é de execução de obra, o nosso negócio não é de máquina, o nosso negócio não é de equipamento, o nosso negócio é a partir do capital intelectual que os nossos times geram, a gente presta o serviço para os nossos clientes. Então, não poderia deixar de dizer que o sucesso da Time Now é o sucesso da equipe. É claro que isso dentro de uma cultura muito forte, nascida lá há 28 anos atrás, vindo dos nossos fundadores, do Francisco e do Sérgio. Essa cultura foi sendo cada vez mais aprimorada e a força dessa cultura, com a energia e o comprometimento dos nossos colaboradores e uma visão estratégica onde a gente se desafia o tempo todo, né? A Time Now, eu costumo dizer, a gente não joga o jogo da média,
né? O sarrafo lá na Terminal é alto, a gente está buscando o tempo todo superar desafios, fazer melhor, fazer diferente. Então eu acho que um pouco dessa ambição que a gente tem de cada vez mais fazer melhor e diferente, unindo com um time super qualificado e com a cultura forte, sem dúvida nenhuma, é o que faz a gente ter atingido esses últimos resultados. E montar equipes que atendam essa demanda, né? Profissionais capacitados. Vocês enfrentam alguma dificuldade nesse sentido? Não poderia deixar de dizer que a gente enfrenta no Brasil um problema estrutural, que é o de formação de mão de obra qualificada, né? E a mão de obra da Terminal é uma mão de obra extremamente qualificada. Então, assim, é um desafio, mas o desafio é para todo mundo, né? A gente também, isso faz um pouco parte até do meu jeito de ser, um pouco da cultura da Terminal, a gente pode ficar reclamando desse tipo de desafio, colocando a dificuldade que isso traz, mas a gente prefere olhar de uma outra forma. Como é que a gente supera isso? Como é que a gente faz desse desafio eventualmente uma oportunidade? Como é que a gente navega em meio a essas dificuldades? Então, ao longo dos anos, a Terminal construiu uma marca empregadora muito forte, né? Então, a gente tem uma capacidade de atração de talentos, eu diria, bastante grande no Brasil todo. A gente também tem iniciativas de formação, então a gente tem programa de estagiários bastante bem estruturado, inclusive foi premiado pelo IEL e pelos institutos ligados ao Sistema S, tanto no Espírito Santo quanto nacionalmente, como o melhor programa de estágio do Brasil e também, obviamente, aqui do Espírito Santo, e a gente forma por volta de 40, 50 estagiários todos os anos, com a taxa de aproveitamento de mais de 50%. A gente tem diretores, vários diretores hoje da Terminal começaram a carreira como estagiários. O nosso diretor da operação americana começou a carreira como estagiário na Terminal. A gente tem programas também de formação ligados a disciplinas que são importantes para o nosso negócio, como, por exemplo, planejamento. Não tem como você fazer o projeto sem planejamento. E parece surpreendente, mas as faculdades e as universidades, principalmente ligadas à engenharia, não tem disciplinas de planejamento nos cursos de graduação. Então, os alunos se formam engenheiros sem ter um domínio das atividades, dos sistemas, dos métodos e metodologias de planejamento. Então, a Terminal também tem cursos que qualificam e desenvolvem pessoas em planejamento, de tal forma que a gente tem uma plataforma de treinamento e desenvolvimento dos nossos colaboradores que olha para dentro, mas não só para dentro, como o programa de estágio para formar, como o programa Planejar, que leva esse conhecimento de planejamento para toda a sociedade. Antônio, a Terminal vai fazer aí perto dos 30 anos, é uma empresa com DNA capixaba, né? Você falou, Francisco, Sérgio, lá atrás, fundaram aqui. E, em algum momento ser capixaba foi barreira para a empresa crescer para fora? Olha, eu diria que para o negócio da Terminal, ser capixaba talvez tenha sido a mola propulsora do nosso desenvolvimento e crescimento. Por quê? Porque como a Terminal trabalha em gestão de projetos e os grandes clientes desse tipo de serviço são as grandes indústrias, o Espírito Santo, apesar de ser um estado pequeno para os padrões nacionais, em termos de área, de geografia e até mesmo de população, aqui no Espírito Santo a gente tem uma variedade de indústrias muito significativa que nem todos os estados do Brasil têm. Então a gente consegue ter aqui no Espírito Santo uma grande siderúrgica como a ArcelorMittal, uma grande mineradora como Vale, também como Samarco. Conseguimos ter empresas de papel e celulose como Suzano, petroleiras como a Petrobras, inclusive agora algumas petroleiras menores, mais na parte de onshore, montadoras de veículo como a Marco Polo, dentre várias outras indústrias que eu poderia aqui citar. Então, num estado mesmo muito pequeno, você tem uma diversificação de indústrias que permite para quem trabalha com que a Terminal trabalha, engenharia e gestão de projetos dedicada à indústria, você aprender e aprimorar dentro de um ambiente onde você vivencia indústrias com perfis diferentes, processos produtivos com características diferentes. Então, isso foi muito importante para a Terminal no início. Sem dúvida nenhuma, eu diria que o Espírito Santo está para a Terminal muito mais como uma mola propulsora do que um estado que, de fato, criasse alguma dificuldade para a Terminal. É óbvio que a partir do momento que você começa a trabalhar, como já trabalhamos, para todas
talvez todas não, mas para a grande maioria das empresas, principalmente para as grandes empresas industriais aqui do Espírito Santo, você precisa expandir as fronteiras e trabalhar em outros estados. Como eu disse no começo da nossa conversa, a gente atua em 15 estados no Brasil, nas 5 regiões, mas eu diria que a gente só consegue atuar em tantos estados, em todas as regiões, e com um perfil muito variado de indústrias, porque essa base industrial no Espírito Santo nos permitiu esse conhecimento na origem da terminal e que hoje a gente consegue navegar, eu diria, com alguma facilidade em qualquer perfil de indústria no Brasil todo e, por que não, até fora do Brasil. Tem algum perfil que é novidade para vocês, assim, que vocês estão pegando agora, começando a fazer esse trabalho? Por essa característica no Espírito Santo da gente ter, né, trabalhado com indústrias como mineração, siderurgia, papel e celulose, a gente foi crescendo muito nesses mercados no Brasil como um todo, e isso foi muito importante. Então a gente trabalha não só no Espírito Santo, mas em várias outras regiões do Brasil com esse perfil de indústria. Mas para a gente continuar crescendo, a gente precisava, em algum momento, explorar novos mercados. Então hoje a Terminal também trabalha para grandes players industriais no agronegócio. O Brasil, como todos sabem, é muito forte no agronegócio. E o agronegócio tem a produção no campo, mas também tem as indústrias que beneficiam, que trabalham logística, que trabalham a armazenagem de toda a produção do agro do Brasil. Então hoje a Terminal também trabalha para as maiores empresas do agro do mundo. E obviamente, se são maiores do mundo, estão aqui no Brasil, porque a gente é um player muito relevante no agronegócio. A Terminal também tem focado muito, principalmente no mercado de óleo e gás. O Brasil, talvez a gente não se dê conta disso, mas nos últimos 30 anos, o Brasil passou a se tornar um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Hoje o Brasil ele tem a capacidade de usar o petróleo para as questões internas, mas até mesmo exportar petróleo. Então, nós somos hoje um player muito relevante do petróleo no mundo. Então, esse é um mercado que a gente ainda pode crescer bastante. E a Terminal também olha para o mercado de infraestrutura, principalmente focado em saneamento, em energia, em produção de energia, em linhas de transmissão de energia, em distribuição de energia, saneamento em tudo aquilo que envolve saneamento, que são temáticas que ainda há muito para o Brasil evoluir, crescer e se desenvolver. Então esses seriam os segmentos novos que a Terminal já está trabalhando, mas a gente ainda não tem a intensidade de clientes que a gente tem em outros segmentos. Eu diria infraestrutura, principalmente em energia e saneamento, óleo e gás e também no agronegócio. E recentemente vocês lançaram uma inteligência artificial própria, né, que é o Aquino, né? Exato. Para uso interno. Isso. Aí fala um pouquinho sobre essa inovação de vocês e a importância disso para o trabalho. Legal. Me permita dar um passo atrás. Inovação e tecnologia para a Terminal, desde o início, a gente entendeu que isso, para que de fato fosse uma força importante para levar os melhores resultados para o negócio, a gente precisaria que isso tivesse inserido na nossa estratégia e que isso de fato tivesse quase que o compromisso de melhorar os resultados do nosso negócio. A gente sabe que isso não é tão linear, mas no fim do dia é isso que a gente quer. Então, inovação e tecnologia para a Terminal é meio, não é fim. Às vezes, muitas empresas eu percebo que ficam muito focadas em fazer inovação por inovação, ou por implantar, ou por usar uma tecnologia simplesmente porque está todo mundo usando. E na Terminal a gente não quer fazer isso. A gente quer olhar para a inovação e para a tecnologia como alavancas de resultado para o nosso negócio. E é nesse sentido, é dentro dessa estratégia que nasce o Quino. Então, o Quino é uma inteligência artificial baseada nos modelos de linguagem como o do ChatGPT, que é da OpenAI. Inclusive, a tecnologia por trás do Quino é a tecnologia da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. E o que a gente faz é usar essa tecnologia, conectando ela com o conhecimento da Terminal, que a gente construiu ao longo dos 28 anos de história. Então, você imagina, num celular, usando o Quino, um colaborador da Terminal pode fazer uma pergunta, tipo, eu preciso liberar uma concretagem. Quino, o que você me recomenda? Algum procedimento? Algum checklist? E o Quino aponta para o conhecimento da Terminal e traz um link no celular desse colaborador com checklist, mostrando o que ele precisa inspecionar
nesse processo de concretagem. Então, não é a tecnologia, porque a tecnologia da OpenAI já existe, mas na verdade ela gera valor quando eu conecto ela com o meu conhecimento e dou acesso a esse conhecimento de uma forma muito fácil para o colaborador lá na ponta, facilitando a vida dele. Eu fui engenheiro de campo durante muitos anos e a gente precisava andar com caderneta, com manual, com procedimento, com prancheta, né? E às vezes você está no campo e você esqueceu como é que faz. E hoje a gente consegue fazer isso de uma forma muito fácil, usando elementos como um celular, o conhecimento e a tecnologia, que é a tecnologia da OpenAI, que é o que a gente usa. Então, de novo, no fim do dia, não é o Kino simplesmente porque ele é uma inteligência artificial e tem um monte de gente com inteligência artificial e todo mundo está falando de inteligência artificial, vamos ter a inteligência artificial da Terminal. Não. É sobre como essa tecnologia pode fazer o colaborador da Terminal ser mais produtivo, ser mais assertivo na tomada de decisão. E quando eu faço isso, esse colaborador fica melhor. Meu negócio é gente, meu negócio é capital intelectual. Se o meu colaborador é melhor, o nosso negócio, por consequência, também vai ficar melhor e o nosso cliente vai ficar mais satisfeito. Uhum. E para 2025, Antônio, quais são as expectativas? Como eu disse, nós não podemos de forma alguma reclamar da trajetória da Terminal, principalmente dos últimos anos. A Terminal tem uma história de quase 30 anos, a gente cresceu ao longo de praticamente todos esses anos e temos crescido de uma forma muito mais intensa nos últimos 5 anos. Vamos continuar crescendo para 2025, a expectativa é que a gente rompa a barreira dos 700 milhões de reais de receita no ano que vem. Mas mais importante do que o ritmo de crescimento, para 2025 a gente quer até mesmo ter um crescimento de uma qualidade até melhor do que a gente teve nos anos anteriores. Então a gente quer cada vez mais se tornar uma empresa que leve as melhores soluções para os nossos clientes, de novo, baseada em inovação, baseada em tecnologia, mas transformando a vida do nosso colaborador e dos nossos clientes melhor, crescer mais nas linhas de serviço de engenharia e de consultoria, que são linhas de serviço mais novas dentro do nosso portfólio, expandir em mercados, como eu disse, que a gente não tem uma atuação tão intensa como o agronegócio, óleo e gás e infraestrutura, crescer ainda mais na nossa operação americana. Então a nossa ideia, até para que a gente acelere a operação americana, a ideia é fazer M&A, é comprar alguma empresa lá nos Estados Unidos, de tal forma que a gente plugue essa empresa no conhecimento, na dinâmica terminal, na cultura terminal e acelere o crescimento da operação americana. Então talvez a gente não vai crescer de uma forma tão intensa no Brasil, mas a gente vai crescer em avenidas mais diversas, seja nos Estados Unidos, seja em mercados que a gente explorou menos ao longo da nossa história, seja em serviços que cada vez mais se tornarão importantes para a Terminal, que é engenharia e consultoria. Maravilha. Obrigada, Antônio, por essa conversa, por apresentar melhor a Terminal e sucesso aí, vida longa Terminal. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado a vocês pelo trabalho.